No Saber Direito desta semana, as aulas são sobre direito civil. Você vai entender as noções gerais da teoria do fato jurídico. Os temas são o negócio jurídico, os atos ilícitos, a prescrição e decadência. Você vai conhecer ainda os defeitos e invalidade do negócio jurídico. As aulas são com o professor José Pedro Brito Costa. Olá, meu nome é José Pedro, sou professor de Direito Civil e daremos continuidade ao nosso curso sobre Teoria do Fato Jurídico. Na nossa aula 3, nós falaremos sobre a teoria da invalidade e os defeitos do negócio jurídico. Retomando o nosso raciocínio, fazendo um link com a nossa última aula, vamos voltar à temática da interpretação do negócio jurídico. Estávamos analisando o artigo 113 do Código Civil, especificamente os seus parágrafos 1º e 2º, que foram acrescidos pela Lei de Liberdade Econômica, modificada em 2019. Essa lei trouxe novos critérios hermenêuticos para a interpretação do negócio jurídico. Dentre eles, vamos analisar aquele que está previsto no inciso 1 do parágrafo 1º, que diz: for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Como nós havíamos dito, o caput do parágrafo 1º, ele vai nos trazer uma ideia de dever ser. Ele vai nos trazer uma ideia de que o negócio jurídico deve ser interpretado dessa maneira. Então vamos lá. No que diz respeito à interpretação por meio do comportamento das partes, embora seja novidade a sua inclusão enquanto um elemento de interpretação do negócio jurídico, esta já fazia parte da doutrina jurídica de há muito. Nós podemos observar, inclusive, salvo engano, o enunciado 421 da Jornada de Direito Civil já propunha que os negócios jurídicos também fossem interpretados por meio do comportamento das partes. Mas o que significa o negócio jurídico ser interpretado por meio do comportamento das partes? Significa dizer, em outras palavras, que como as partes vão se comportando em relação ao cumprimento do objeto desse negócio ao longo desse contrato, esse comportamento é indicativo das suas verdadeiras intenções, das suas verdadeiras vontades. Vamos pegar alguns exemplos para deixar isso um pouco mais claro. Imagine a seguinte situação: um locador firma com um locatário negócio jurídico de locação, sendo que dentro dele existe uma cláusula que vedaria a sublocação. Então é vedada a sublocação. Mas, em uma determinada circunstância, este locador dialoga com o locatário e autoriza a sublocação. Autoriza verbalmente, não faz modificação contratual. Isso ocorreu 1, 2, 3 vezes. Porém, na 4ª vez, a sublocação ocasionou problemas para o contrato. E o locador argumenta que o locatário não poderia ter sublocado o imóvel porque no contrato reza proibida a sublocação. Nesse caso, nós temos um exemplo de como o comportamento das partes pode influenciar na interpretação do negócio. Ora, a pretensão do locador, ela é contrária à sua intenção de questionamento em relação à sublocação. A sublocação, neste caso, foi autorizada pelo comportamento do locador. Então, não cabe a ele, neste momento, reivindicar o cumprimento de uma cláusula contratual que ele mesmo descumpriu, sob pena de incorrer em violação à boa-fé objetiva. Um outro exemplo, também consagrado pelo Código Civil, diz respeito às obrigações querable e portable. Em outras palavras, são as obrigações que devem ser cumpridas ou no domicílio do credor ou no domicílio do devedor. Supondo que exista um contrato e que seja pactuado nesse contrato que o devedor deverá
realizar o pagamento mensalmente para o credor em seu domicílio. Mas acontece que todo mês, o credor se desloca do seu domicílio até o domicílio do devedor para recolher o pagamento. Na prática, embora o contrato diga que o pagamento tivesse que ser feito no domicílio do credor, neste caso, o comportamento das partes é indicativo da modificação da intenção das partes no que concerne ao local do pagamento. É importante ter em mente que a forma do pagamento e o local de pagamento são elementos da obrigação. São elementos que também podem ser exigidos sob pena de inadimplemento. Então, nesse caso especificamente, nós podemos observar que o comportamento das partes tornou-se vinculativo, capaz de produzir efeitos jurídicos. E ao se interpretar este negócio jurídico, é preciso que se tenha em mente esse aspecto comportamental das partes. Então, o inciso 1º vem trazer esse elemento hermenêutico para que sirva como um dos critérios relativos à interpretação do negócio jurídico. O inciso 2 irá nos trazer a seguinte redação: corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. Esta redação legislativa, embora tenha desenvolvido esse raciocínio, a doutrina já trabalhava essa perspectiva a partir dos comentários atinentes ao caput do artigo 113. Quando o artigo 113 se refere à boa-fé e aos usos locais, a doutrina já se referia a essa perspectiva de se analisar o negócio de acordo com a sua contextualização de realidade. Imaginemos o seguinte: imaginemos, por exemplo, compra e venda de semoventes, por exemplo. Nós temos uma prática que diz respeito ao ferro em marcação fria. Você faz um ferro que não é definitivo. Em relação à identificação, por exemplo, de uma cabeça desse rebanho, nós podemos utilizar uma prática comercial consolidada neste local para, sim, interpretar esse negócio jurídico de acordo com a prática daquele local. Então, se nós temos a prática em um determinado ambiente de ferrar a ferro frio e nós encontramos um gado do rebanho ferrado a ferro frio, nós podemos chegar à conclusão de que esse gado pode pertencer àquele rebanho, por exemplo, adquirido por um frigorífico, um exemplo. Então, nessa perspectiva, nós também podemos trabalhar uma outra questão bastante interessante, que já foi muito consolidada pelo STJ, que dizia respeito aos negócios jurídicos acima de 10 salários mínimos, mas que não possuíam prova escrita. Hoje essa vedação legal ela foi revogada pelo Código Civil de 2015. Hoje é possível a prova estritamente testemunhal para negócios jurídicos acima de 10 salários mínimos, mas havia essa vedação. O entendimento do STJ era no sentido de que, se tratando de negócios jurídicos, por exemplo, de compra e venda de semoventes, era possível a sua realização. Um outro exemplo que nós podemos ter da compreensão da força dos costumes no negócio jurídico, nós podemos ter a ideia do cheque, entre aspas, pré-datado ou cheque pós-datado. Correto seria o cheque pós-datado. Por quê? Porque o cheque, na verdade, ele é uma moeda à vista. O cheque não foi formulado para ser utilizado como forma de pagamento diferido, como forma de pagamento futuro. O cheque foi criado para se tornar uma forma de pagamento à vista, um título de crédito à vista. Porém, consolidou-se no mercado uma prática que é a pós-datação do cheque. Eu posso pós-datar o cheque e estabelecer com o credor a data na qual aquele cheque deve ser depositado. E isso foi reconhecido de tal forma, com tanta profundidade pelo direito brasileiro,
mesmo que contrário à lei específica que rege o cheque, que hoje, se um credor, de posse do cheque de um devedor, se ele depositar fora do prazo, antes do prazo, né? Depois não, antes do prazo pactuado, ele responderá, inclusive, por perdas e danos morais. Isso significa a modificação e a absorção pelo direito de um uso e costume que foi consolidado pela prática social. O próximo inciso, o inciso 3, ele trabalhará a correspondência do negócio jurídico à boa-fé. A correspondência do negócio jurídico à boa-fé nos parece despicienda, pela seguinte razão. O Código Civil já trabalha a regulamentação e a correspondência do negócio jurídico à boa-fé, ou seja, a boa-fé já é um elemento interpretativo do negócio jurídico. Não tem sentido que você tenha uma nova redação legislativa para confirmar, inclusive, o que já está descrito no caput do artigo 113. Então, na verdade, o inciso 3º nos parece uma má prática de redação. Mas, apenas para complementar a ideia de boa-fé, como já foi dito na aula anterior, nós temos uma divisão entre a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. A boa-fé subjetiva eu tenho uma ideia de crença. Eu creio que eu estou me comportando de acordo com o que o direito espera. E na boa-fé objetiva, não. Na boa-fé objetiva, eu tenho um padrão de comportamento de conduta aferido objetivamente. Como assim aferido objetivamente? O que me importa nesse momento não é perquirir sobre a vontade da pessoa, a intenção da pessoa, o subjetivismo. O que me interessa é saber como aquela conduta se operou no mundo da vida concretamente. Em relação ainda à boa-fé, nós podemos ter algumas das funções da boa-fé. Uma das funções da boa-fé é justamente uma função integrativa, interpretativa. Eu preciso colmatar as eventuais lacunas dentro de um negócio jurídico por meio da boa-fé. Eu posso interpretar esse negócio jurídico por meio da boa-fé. E eu também posso limitar e conformar direitos subjetivos e potestativos no âmbito do direito contratual a partir do postulado ético da boa-fé. Então, a boa-fé, assim como já era trabalhado no artigo 113, no seu caput, melhor dizendo, possui essa perspectiva e essa relevância para o negócio jurídico. Na próxima aula, nós também trabalharemos um pouquinho sobre alguma das figuras parcelares da boa-fé objetiva. Em relação ao inciso 4, nós vamos ter a seguinte redação. For mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo se identificável. Olha que interessante. Aqui vai vigorar a ideia de que aquele que redige a cláusula deve arcar com os ônus por ter redigido. Só que nós temos uma questão importante aqui nesse caso. O Código Civil, via de regra, ele vai tutelar os negócios jurídicos paritários. Via de regra. Negócios jurídicos paritários são aqueles em que as partes envolvidas partem de posições jurídicas equivalentes, possuem poder negociais equivalentes. Em tese, não haveria a ideia de hipossuficiência ou de vulnerabilidade, por exemplo, como existe a presunção de vulnerabilidade do consumidor, como um dos elementos integrativos da sua própria conceituação. Neste caso, nós vamos ter um contrato formulado por duas partes. E nesse ponto, a lei vai trazer a seguinte expressão: for mais benéfico a parte que não redigiu, se identificável. Por que se identificável? Porque, via de regras, em contrato paritário, eu tenho uma relativa dificuldade de identificar quem é o responsável pela redação daquela cláusula. Se utilizássemos, por exemplo,
uma divisão proposta pelo professor Paulo Lobo, nós teríamos que, quando uma parte redige unilateralmente um conteúdo contratual, nós chamamos isso de condição geral contratual. E quando essa descrição contratual, esse conteúdo contratual é crivo, objeto de mais de uma vontade, ou seja, ambas as vontades foram relevantes para a constituição do seu conteúdo, aí nós teríamos efetivamente uma cláusula contratual. Mas imaginemos uma situação hipotética na qual uma pessoa, ao vender um imóvel, foi a responsável pela elaboração do contrato. Em outras palavras, o conteúdo contratual foi por ela redigido. Imaginemos que, em determinado momento da relação jurídica, haja uma divergência em relação a um ponto. Ao se interpretar essa divergência do ponto de vista judicial, comprovado que aquela parte realmente redigiu aquela cláusula contratual, aquela cláusula deve ser interpretada de forma mais benéfica a quem não redigiu. Perfeito? Nosso próximo ponto é o inciso 5. No inciso 5, nós teremos a seguinte redação: corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio jurídico e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento da sua celebração. Bom, em relação a esse inciso específico, nós temos tido uma severa crítica da doutrina em razão do emprego dos seus conceitos jurídicos indeterminados. Nós trabalharemos também um pouco disso a partir de um pouco da filosofia da linguagem na próxima aula sobre ato ilícito. Mas nós temos palavras polissêmicas aqui, que são palavras que têm diversos sentidos possíveis e que isso confere ao poder do julgador, ao poder do intérprete do direito, responsável pela interpretação desse negócio jurídico, seja ele quem for, nós temos um grande campo de subjetividade em que ele pode atuar. O que significa racionalidade econômica, razoabilidade, enfim, a decifração de todos esses elementos dependem de uma análise muito profunda do caso concreto e da explicitação dos pontos de partida daquele que está interpretando. O que significa racionalidade econômica? Diz respeito apenas à capacidade financeira ou diz respeito à eficiência da operação? E, para finalizar, nós temos no parágrafo 2º do artigo 113 a seguinte redação: as partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e integração dos negócios jurídicos diversas daquela prevista em lei. Embora isso também já tenha sido trabalhado pela doutrina, agora nós temos uma previsão legal expressa que nos possibilita criar elementos hermenêuticos do negócio jurídico pelas próprias partes. Esses elementos hermenêuticos, eles podem constituir mecanismos e formas de dirimissão desse conflito. Ou seja, as partes vão escolher por meio da sua autonomia se, na hipótese de haver dissenso sobre o conteúdo contratual, como nós devemos interpretar. Lembrando que essa autonomia é uma autonomia que deve ser limitada e conformada pelos limites do direito. Eu não posso, por exemplo, afirmar que um contrato de compra e venda, por exemplo, que em determinado momento a nossa interpretação deva ser que o preço é livre, porque nós temos uma vedação legal que determina a especificação do preço. Um dos elementos de validade do negócio jurídico de compra e venda é a especificação do preço. Então, eu não posso invadir a esfera das normas cogentes. Como já dito em outras aulas, a norma cogente é aquela que eu não posso afastar pela minha autonomia da vontade. Não existe essa possibilidade. A autonomia privada não alcançará o efeito dessa norma.
E agora nós vamos dar mais um passo e vamos começar o estudo do campo da invalidade jurídica. Na nossa primeira aula, quando falamos dos planos jurídicos, nós falamos um pouco sobre a escada pontiana, sobre a existência, sobre a validade e sobre a eficácia. Falamos que, no campo da existência, eu preciso dos elementos nucleares do suporte fático, do cerne do suporte fático. Eu preciso que esses elementos se preencham no mundo da vida para que, por meio da teoria da incidência, possa haver a juridicização daquele fato jurídico. Então, no que diz respeito especificamente ao negócio jurídico, nós vamos ter tanto os elementos do campo da existência quanto do campo da validade descritos no artigo 104 do Código Civil. O artigo 104 do Código Civil nos trará 3 elementos. Nos trará a ideia de agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Embora não tenhamos descrito no artigo 104 a vontade, nós temos uma compreensão majoritária de que a vontade integra esses elementos fundamentais do negócio jurídico. Então, para que um negócio jurídico ele possa entrar no campo da existência, eu preciso que tenha o quê? No mínimo, um agente, um objeto, uma forma e uma vontade. Observe, nós não estamos trabalhando esses elementos de forma qualificada. É possível observar que nós estamos falando dos substantivos. Quando formos analisar o campo da invalidade, aí nós vamos trabalhar com os elementos qualificados. O agente capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, a forma prescrita ou não defesa em lei, a vontade livre. Então, nós trabalharemos isso olhando as suas qualificações. No campo da existência, de uma forma didática para facilitar, eu teria os substantivos. No campo da validade, eu teria os adjetivos. Como nós podemos operar, então, a percepção do campo da existência? Em primeiro lugar, é importante destacar que o campo da existência ele é uma construção doutrinária. O que eu quero dizer como uma construção doutrinária? Não existe a regulamentação pelo direito positivo brasileiro a respeito do campo da existência. O campo da existência é uma construção teórica. Nós podemos observar que o artigo 104 do Código Civil, ele já inicia a sua regulamentação, ele inaugura o capítulo sobre os fatos jurídicos e ele já aborda diretamente o campo da validade. Ele não aborda o campo da existência. Em relação ao campo da existência, nós temos uma vasta discussão sobre a pertinência ou não de se trabalhar a teoria do campo da existência. Primeiro, porque existe uma discussão a respeito do que seria o negócio jurídico inexistente. O negócio jurídico inexistente que vem da doutrina francesa, uma teoria criada especificamente para lidar com alguns dos problemas que ocorreram durante a Revolução Francesa. E a teoria da inexistência traz a ideia de que esse negócio jurídico é como se ele não tivesse, esse fato jurídico, melhor dizendo, é como se ele não tivesse sequer entrado no mundo jurídico. Só que nós temos um problema. Como diz o professor Anderson Schreiber, se eu tenho uma discussão sobre a existência ou inexistência de um determinado fato jurídico, na nossa análise específica de um negócio jurídico, se eu tenho uma dúvida sobre ele e eu preciso analisá-lo, significa dizer que o intérprete do direito terá que dizer se ele é existente ou se ele não é existente. Ou seja, em outras palavras, é muito mais fácil, do ponto de vista operacional, do ponto de vista prático, que a ideia da inexistência já possa ser trabalhada diretamente pelo próprio campo da validade. Lembrando que a inexistência
supondo o seu deslocamento para o campo da validade, ela resvalaria na forma da invalidade absoluta, dado a gravidade da ausência dos critérios qualificativos que vão qualificar os elementos do suporte fático. Então, nós vamos ter, em relação ao campo da existência, essa advertência de que se trata de uma perspectiva muito mais teórica. O Código Civil vai trabalhar diretamente o plano da validade. Entrando no plano da validade, nós vamos ter quais fatos jurídicos passam pelo campo da validade? Quais fatos jurídicos passam pelo crivo da validade? Ora, pelo crivo da validade, somente passarão os atos volitivos. Somente atos volitivos estão sujeitos ao crivo do campo da validade. Fato jurídico em sentido estrito está fora do campo da validade. Ato fato jurídico está fora do campo da validade. Por quê? Porque são fatos jurídicos que, cumprindo os requisitos da existência, eles entram no mundo jurídico e já estão aptos à produção dos efeitos. Eles não precisam passar pelo crivo qualitativo do campo da validade. Imaginemos, então, o nascimento. Uma pessoa nasceu. O nascimento é válido ou inválido? Não faz sentido. Significa dizer que, ocorrendo um fato no mundo da vida, um fato social, nascimento de uma pessoa com vida. Nascimento com vida, nasceu e tem que respirar pelo menos uma vez. Nascimento de pessoa com vida. Nasceu, respirou, nasceu com vida. O fato jurídico preencheu o suporte fático e já começa a produzir seus efeitos. A juridicização desse fato já começa a ser produzida. Ao nascimento com vida, o que eu tenho direito? Bom, primeiramente, eu vou adquirir a personalidade, dentre diversos outros direitos possíveis. Então, esse é um exemplo de como isso pode ocorrer na prática. Em relação ao campo da validade, então, somente os atos volitivos. Vamos nos ater especificamente às suas espécies. Nós vamos ter, dentro do campo da invalidade, duas espécies: a anulabilidade e a nulidade. A anulabilidade, também chamada de invalidade relativa, é uma forma de crivo pelo campo da validade menos grave. Nós temos um problema menos grave em relação àquele ato jurídico. E já a nulidade, nós temos um problema muito mais grave em relação àquele ato jurídico. Geralmente, os problemas da nulidade estão vinculados aos elementos qualitativos descritos lá no artigo 104. Geralmente está lá. Existem outras formas, claro. Existem outras formas. Na simulação, por exemplo, nós temos outros requisitos. Mas, via de regra, nós temos uma vinculação aos elementos descritos no artigo 104. Para a gente sintetizar isso, nós podemos pensar da seguinte maneira. Nós já vimos que um fato jurídico, ele precisa existir, ele precisa ser válido para que ele possa ser eficaz. Então, eu terei um fato jurídico que existe, que seja válido e que talvez não seja eficaz? Sim. Sim. Posso. Imagine a seguinte situação. Imagine um testamento. Uma pessoa fez um testamento. Como nós sabemos, o testamento é um negócio jurídico que causa mortes, ou seja, a sua produção eficacial está condicionada à ocorrência do fenômeno morte. Somente após a morte é que será produzido seus efeitos. E essa pessoa, quando chegou nos seus 60 anos, ela revogou esse testamento. Então, nós tivemos um negócio jurídico unilateral que foi existente, foi válido, mas que nunca foi e nem será eficaz. Então, eu posso ter
um fato jurídico que existe, vale e não é eficaz. Eu posso ter um fato jurídico que existe, não é válido, não é eficaz. Posso ter um fato jurídico que existe, é inválido e mesmo assim pode produzir efeitos. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Mas o que eu não posso ter, segundo essa estruturação tradicional, um fato inexistente. Dando continuidade, vamos começar a analisar especificamente cada um dos requisitos do artigo 104 do Código Civil. O nosso primeiro requisito é o agente capaz, ou a capacidade do agente. A capacidade do agente diz respeito à capacidade de fato, a capacidade da pessoa que ela tem por si só de contrair obrigações jurídicas. Em relação à capacidade do agente, é importante que tenhamos em mente a modificação operada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, sobretudo em relação às pessoas consideradas relativamente capazes. O Estatuto da Pessoa com Deficiência modificou profundamente os artigos 3º e 4º do Código Civil. E agora nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que só existe um tipo de pessoa absolutamente incapaz no direito brasileiro. Somente pode ser considerado como absolutamente incapaz no direito brasileiro as pessoas menores de 16 anos. Pessoas maiores de 16 anos, mesmo que sejam acometidas por patologias congênitas ou temporárias, elas devem ser consideradas como pessoas relativamente capazes. E eu estou sendo enfático em relação a isso, porque a consequência jurídica para o negócio jurídico da capacidade relativa ou da incapacidade absoluta são radicalmente diferentes. Por exemplo, se eu tenho um negócio jurídico realizado por um menor relativamente capaz, esse negócio jurídico está sujeito à anulabilidade. Mas se eu tenho um negócio jurídico realizado por uma pessoa absolutamente incapaz, esse negócio jurídico está sujeito à nulidade. Quando formos estudar as diferenças entre um campo e outro, nós teremos uma noção mais clara desta relevância. Voltando ao nosso raciocínio em relação à capacidade do agente, também é importante destacar mais um ponto. Eventualmente, pode existir negócio jurídico que eu preciso do que nós chamamos de legitimação. Um exemplo de legitimação, outorga uxória. Imagine uma pessoa casada sob o regime de comunhão parcial de bens e essa pessoa pretende vender um imóvel. A sua consorte precisa lhe conferir a outorga uxória para que esse imóvel possa ser vendido por força de requisito legal. Continuando nosso raciocínio, vamos falar agora sobre o objeto. Nós temos no artigo 104 a definição de que o objeto do negócio jurídico deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. Para fins didáticos, nós podemos chamar LPD, apenas para sintetização do conhecimento. Em relação ao objeto, vamos começar pela sua definição. O que é o objeto do negócio? O objeto do negócio nada mais é aquilo sobre o qual as partes vão determinar o encaminhamento da sua vontade. O professor Francisco Amaral vai dividir o objeto em duas partes. Ele divide o objeto jurídico e o objeto material. Segundo o professor Francisco Amaral, o objeto jurídico é o conteúdo jurídico que as partes estabelecem entre si, as prestações avançadas. Por exemplo, numa compra e venda, uma parte de um imóvel, por exemplo, uma parte tem a obrigação de entregar o imóvel, a outra parte tem a obrigação de pagar o preço. Esse conteúdo jurídico seria o objeto jurídico desse negócio. Já o objeto material seria o bem da vida, não importa se ele é material ou imaterial, seria o bem da vida sobre o qual recai os poderes da relação jurídica. Para explicar melhor, imagine a seguinte situação. Nós teremos, na compra e venda desse imóvel, uma pessoa que deve ser a dona do imóvel,
ou seja, ela deve ter a capacidade de dispor desse imóvel por meio do ius disponendi, a sua capacidade de venda pressupõe que ela é a titular do direito em relação a esse bem, e a pessoa que está realizando o pagamento pressupõe-se que ela seja o titular dessa quantia. Então, os poderes da relação jurídica recaem sobre o objeto material. Nesse caso, nós teríamos como objeto material a casa e o dinheiro. Em relação à licitude do objeto, nós podemos entender por objeto lícito aquele que não for contrário à lei. A lei, à boa-fé e aos bons costumes. Embora tenhamos aqui algumas palavras avaliatórias que trazem uma relativa complexidade, como, por exemplo, ordem pública, bons costumes e boa-fé, nós podemos ter uma ideia geral de que o objeto lícito é aquele que não é contrário à lei. Em relação ao objeto possível, a possibilidade do objeto necessita um pouco mais de reflexão. Quando nós falamos sobre o objeto ser possível, nós estamos falando que ele tem que ser possível materialmente e juridicamente. A materialidade do objeto, ela deve existir no momento da eficácia do negócio. No momento da elaboração do negócio, não é requisito que exista aquele objeto materialmente. Ficou confuso. Vamos pegar um exemplo. Imagine um negócio jurídico de compra e venda de safra futura. O que significa safra futura? Imagine que uma pessoa planta soja, imagine que tem um exportador de soja. Esse exportador de soja vai lá e compra as próximas 16 lavouras desse produtor. Essas 16 lavouras existem? Não. No momento em que foi assinado o negócio jurídico, ela existe? Não. Mas o que interessa, no que diz respeito à possibilidade, é que quando for exigível essa prestação, ela exista. Do mesmo modo, nós vamos ter a possibilidade jurídica. Um objeto juridicamente impossível é um objeto sobre o qual não pode se realizar aquela transação. Imaginemos o seguinte, imaginemos um contrato que diga respeito à herança de pessoa viva, pacta corvina. Ora, se a pessoa está viva, não é possível se falar em herança. Então, existe uma impossibilidade jurídica desse objeto. Um exemplo sobre impossibilidade material também, muito comum na doutrina. Imagine uma pessoa que adquire um terreno no céu. Isso é materialmente impossível. Em relação à determinabilidade do objeto, isso será estudado de forma mais profunda no campo dos direitos e das obrigações, eu não preciso uma descrição absolutamente precisa daquele objeto, mas eu preciso, no mínimo, ter uma ideia sobre o que eu estou falando. Imagine que uma pessoa realizou um negócio jurídico adquirindo 30 cabeças de gado, mas na fazenda dessa pessoa que vendeu esses semoventes existem 1000 cabeças. Quais são as 30 dentre as 1000? Bom, embora eu não saiba especificamente quais delas eu esteja me referindo, eu sei do que se trata. Eu sei que se trata de 30 cabeças de gado, adquiridas pelo preço tal. Então, a determinabilidade do negócio eu preciso, no mínimo, no momento da produção da eficácia, poder individualizar este objeto. O nosso próximo ponto diz respeito à forma. Em relação à forma, nós temos uma confusão muito grande na doutrina. Muitas pessoas acreditam que forma é sinônimo de contrato escrito, seja ele particular ou seja ele na forma pública. E não é isso. Forma é meio, forma é mecanismo
de expressão da vontade, é mecanismo pelo qual a vontade é declarada. Na prática, o que isso significa? Na prática, significa dizer que um negócio jurídico verbal possui forma. Qual é a forma de um negócio jurídico verbal? Forma livre. E aí, nós vamos ter, dentro dessa perspectiva, a seguinte divisão. Quando nós falamos de forma, nós estamos falando, via de regra, o negócio jurídico pode ocorrer de forma livre, de acordo com o artigo 107 do Código Civil. Porém, existem alguns casos que a lei predetermina o modo pelo qual esse negócio jurídico deve ser formalizado. Imagine a compra e venda de um imóvel com valor superior a 30 salários mínimos. Atenção aqui. Muitas perguntas já foram feitas nesse sentido como pegadinha. É incorreto afirmar que todo e qualquer bem imóvel deve ser transacionado por meio de um negócio jurídico na forma pública. Somente os imóveis com valores superiores a 30 salários mínimos. Então, se você tem um imóvel superior a 30 salários mínimos, a lei predetermina que a forma desse negócio deve ser a forma pública. A desobediência em relação a essa forma acarretará sanções. Em relação à vontade, foi trabalhado na aula passada, dentro da perspectiva do negócio jurídico, todo o processo de evolução e modificação que a vontade sofreu ao longo do tempo. Falamos sobre a ideia de vontade livre, falamos sobre a conduta negocial típica, mas, para fins didáticos, para nos atermos ao conteúdo específico dessa aula, vamos ratificar que a vontade ela deve ser livre. E a ideia aqui de vontade livre é aquela vontade que vem sem máculas. Ela não é eivada por vício. Ela está livremente manifestada e declarada. Em relação especificamente ao campo da validade, nós podemos trazer alguns pontos importantíssimos em relação à nulidade. A nulidade, como já foi dito, é uma forma mais grave da invalidade. Vejam só, invalidade é gênero, que tem como espécie a invalidade relativa ou anulabilidade e a invalidade absoluta ou nulidade. Quando eu estou tratando da nulidade, a nulidade, via de regra, ela diz respeito a questões de ordem pública. São questões consideradas mais gravosas e isso tem efeitos práticos. Um dos efeitos práticos em relação a isso é que a nulidade ela pode ser arguída por qualquer interessado. Qualquer um pode arguir a nulidade. De igual maneira, ela pode ser conhecida de ofício pelo juiz, em razão da sua gravidade. Além disso, ela não permite a convalidação do negócio jurídico. Embora ela permita a conversão substancial do negócio jurídico, quando for possível, ela não permite que esse negócio jurídico seja convalidado. E um outro ponto muito importante é que na nulidade não existe um prazo prescricional ou decadencial. Ela é, entre aspas, um direito imprescritível. Pode ser arguída a qualquer momento. Nós vamos ter algumas raríssimas exceções, por exemplo, no caso de um testamento que possa ter alguma invalidade, em que você teria dentro desse testamento um prazo para você arguir essa invalidade, mas a regra, o grosso,
é que, se tratando de nulidade, não é possível a sua convalidação e é um direito imprescritível. Já em relação à anulabilidade, nós vamos ter profundas modificações. Na anulabilidade, nós vamos ter uma matéria menos grave, que diz respeito a interesses privados, que não pode ser conhecida de ofício, que somente pode ser arguídas por aqueles que possuem interesse jurídico em relação àquele contexto. Os negócios jurídicos submetidos, que eventualmente possam sofrer com a invalidade relativa, eles podem ser convalidados. A convalidação e a confirmação do negócio jurídico inicialmente anulável torna o negócio jurídico pleno. Isso traz uma profunda modificação em relação à nulidade. Além disso, nós teremos prazos decadenciais específicos para se tratar das anulabilidades. Por exemplo, a maioria dos prazos decadenciais que teremos para se tratar dos erros do negócio, por exemplo, serão de 4 anos, com destaque para a coação, que se tratando de coação, a contagem do prazo decadencial se dá ao fim da coação, cessada a coação. Um outro ponto importante, que nós temos bastante pegadinhas disso em provas e etc., é a regra no que diz respeito ao prazo decadencial para anulabilidade. Como na maioria dos negócios jurídicos, nós temos, na maioria dos erros do negócio jurídico, nós temos o prazo decadencial de 4 anos, nós imaginamos que a regra é que o prazo seja de 4 anos, mas na verdade não. Na verdade, o prazo decadencial, não estando previsto em lei, prazo diferente, será de 2 anos. Um outro ponto também que causa confusão e é importante elucidar, diz respeito ao modelo de invalidade adotado pelo direito civil brasileiro. A pergunta é, existe uma determinada situação que a lei diz que será submetida à invalidade, mas ela não diz se será nulidade ou anulabilidade. Qual dos dois eu devo aplicar? No silêncio da lei, sendo esse fato jurídico submetido, esse ato jurídico submetido ao campo da validade, eu devo adotar a nulidade. Ele deve ser considerado inválido na sua forma absoluta e não na sua forma relativa. Para identificarmos com mais clareza, vamos utilizar uma didática tabela do professor Cristiano Chaves e do professor Nelson Rosenwald, que está no seu livro sobre a introdução do direito civil. Nessa tabela, ele vai trazer elementos diferenciadores entre a nulidade e a anulabilidade. O primeiro campo que ele vai descrever será o das nulidades. E o segundo campo que ele descreverá será o das anulabilidades. Então, nós vamos fazer um pinga-pinga. Primeiro nulidade, depois anulabilidade. Então, comparativamente, no quadro da nulidade, nós temos, primeiro, nulidade decorre por força de lei, ela é opere legis. A própria lei decorrerá os efeitos. Em relação à anulabilidade, ela decorre de uma decisão judicial, opere iudice. Opere iudice. Em relação aos efeitos, a nulidade, em regra, não produz efeito. Já a anulabilidade, ela produz efeitos até que sobrevenha a decisão judicial anulatória. Nulidade é de interesse público, anulabilidade, interesse privado. Nulidade, o juiz e o Ministério Público podem suscitar. Na anulabilidade, não pode. Na nulidade, não se admite convalidação. Na anulabilidade, se admite convalidação. Na nulidade,
eu tenho ações meramente declaratórias. Na anulabilidade, eu tenho ação desconstitutiva ou constitutiva negativa, ação anulatória. As nulidades são, em regra, imprescritíveis. Já as anulabilidades possuem prazos decadenciais. E, para resumir, as hipóteses de nulidade estão descritas nos artigos 166 e 167 do Código Civil e das anulabilidades estão descritas no artigo 171 do Código Civil, além daquelas previstas em todos os artigos que dizem respeito aos erros e defeitos do negócio jurídico. Vamos agora para o nosso quiz. O negócio jurídico realizado por pessoa absolutamente incapaz enseja: letra A, anulabilidade do negócio jurídico. Letra B, invalidade relativa do negócio jurídico. Letra C, a invalidade absoluta do negócio jurídico. Letra D, a nulidade do negócio, sendo possível a sua confirmação. A resposta correta é letra C, a invalidade absoluta do negócio. Aqui é importante destacar que, se tratasse de pessoa relativamente capaz, nós teríamos a figura da anulabilidade ou da invalidade relativa. Vamos para a pergunta número 2. O negócio jurídico que contém declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira configura: A, fraude contra credores, B, erro, C, dolo, D, simulação. Você já sabe qual é a resposta? A resposta correta é letra D. Lembrando que a simulação está submetida ao campo da invalidade absoluta. Vamos para a pergunta de número 3. Acerca da invalidade do negócio jurídico, é correto afirmar que: A, o reconhecimento da nulidade relativa não induz o retorno das partes ao status quo ante. B, o prazo geral decadencial para se arguir a anulabilidade de um negócio é de 4 anos. C, a invalidade parcial de um negócio jurídico não prejudicará na parte válida, se esta for separável. D, a invalidade do instrumento enseja a invalidade do negócio. Resposta correta, letra C. A invalidade parcial de um negócio jurídico não prejudicará na parte válida, se esta for separável. Aqui apenas especificando que a invalidade do instrumento não necessariamente ensejará a invalidade do negócio. Na próxima aula, nós falaremos sobre os atos ilícitos. Até lá! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.